vivemos um novo momento, repleto de desafios. E com ele, nasceu a oportunidade de renovar, transformar. Para isso, mergulhamos fundo nesse novo propósito. Mais do que representar, vamos estruturar e conectar todo o setor, rumo a um futuro cada vez mais sustentável, para potencializar e fortalecer relações, trabalhando em conjunto com toda a sociedade. Apostar na inovação para então quebrar paradigmas, fazer ações efetivas, difundir conhecimento, tendo a segurança como nosso principal valor, com responsabilidade e transparência, para realmente fazer a diferença. Estamos juntos, fazendo história e elevando o setor mineral brasileiro para outro patamar. Vamos impulsionar uma nova realidade com foco nas questões de segurança, de inovação e com responsabilidade. O setor mineral brasileiro mudou. E nós também. IBRAM, Mineração do Brasil. Olá, bom dia a todos e a todas. Eu me chamo Marcos André Gonçalves, sou presidente da ADIM, da Projeto Brasil Mineração, e hoje, nessa sessão, eu vou ser o moderador desse painel. Nós temos hoje aqui a senhora Celeste Queiroz, vice-presidente da Comissão Brasileira de Recursos e Reservas, o senhor Carlos Cordeiro, diretor substituto da Agência Nacional de Mineração, e o senhor Porfírio Cabalheiro Rodrigues, diretor da GE21 Consultoria Mineral. O assunto hoje é fazer um debate sobre o Sistema Brasileiro de Recursos e Reservas. É um tema aqui que todos os que estão, eu me incluo neles, são muito envolvidos com isso, faz parte do caminho profissional aí, dos que estão nessa mesa. Eu gostaria de agradecer ao IBRAM também pela oportunidade, claro, agradecer aos nossos patrocinadores, né, patrocinadores Master Mineração Vale Verde Vale, e além do nosso patrocinador Ouro América, assim como agradecemos também todo o apoio institucional aí das entidades setoriais que participam do evento. Como uma breve nota, né, sobre o tema, assim, eu acho que se nós voltarmos no tempo 5 anos, nós não tínhamos CBRR, nós não tínhamos Agência Nacional de Mineração, o Brasil não adotava os padrões internacionalmente aceitos para reparação de recursos e reservas, e com todas as suas consequências para informes de avanços em programas de exploração mineral, para todo tipo de reporte público ou privado. E hoje nós temos uma Agência Nacional de Mineração, encampando fortemente aí os processos de digitalização, buscando a adoção dos padrões internacionalmente aceitos. Nós temos uma CBRR que hoje alcançou 97 profissionais, dos quais 9 são mulheres. Celeste, um mau exemplo aqui, vice-presidente da entidade. E eu acho que isso tudo são mudanças muito positivas, né?
A gente tem sempre a premissa de que, em qualquer empresa onde nós trabalhamos, conhecer as nossas rochas é a melhor maneira de avançar com o trabalho, de ter uma operação estruturada para conseguir financiamento, para expansão das nossas atividades. E dentro desse raciocínio, eu tenho certeza que tem muita coisa interessante aí para ser dita, e estamos todos muito curiosos para escutar dos três palestrantes aqui. Eu vou passar a palavra primeiramente para a Celeste, ela vai fazer os comentários dela, e na sequência nós seguiremos com o Cordeiro e com o Porfírio também. Celeste, a palavra agora é sua. Bom dia, Marcos, obrigada. Bom dia aos colegas, Cordeiro, Porfírio e a todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo hoje e vieram participar desse debate com a gente. Marco, eu queria voltar, para começar a fala, eu queria voltar um pouquinho mais no tempo, né? Quando você falou há 5 anos atrás, a gente não tinha nem CBRR, a ANM tinha tudo, era DNPM ainda. Eu queria voltar um pouquinho mais no tempo, eu queria começar voltando lá na década de 90, né, quando a gente teve no final da década de 90, a gente estava vivendo um momento super favorável, principalmente para o ouro, várias empresas trabalhando aqui no Brasil, e aí vem o escândalo da Briex, que foi um marco, sem dúvida nenhuma, né. 25 anos depois, né, de um evento muito parecido acontecido na Austrália, na época com o cobre, que deu origem ao Código JORC, talvez o mais famoso dos códigos que versam sobre critérios e padrões para declarações de recursos e reservas, acontece o outro escândalo da Briex, que eu acho que é bem famoso, talvez as pessoas tenham ouvido falar, tem até filmes e documentários sobre isso. Então, quando esse escândalo na Bolsa, né, quebra a confiança dos investidores no mercado, muda o cenário mais uma vez, né? Um outro evento disruptivo dentro desse panorama, desse cenário de critérios e orientações para declaração. De uma hora para outra, o mercado reage com muita desconfiança. Várias empresas que já estavam no mercado, várias pessoas que estavam no mercado nessa época sentiram siglas que até então eram muito pouco conhecidas ou estavam muito restritas a alguns profissionais, como JORC, QAQC, ENI 43101, são resultado, né, ou se tornaram mais famosos, resultado disso. Como reação a esse momento, né, a esse evento, entidades que já exerciam esse papel que hoje a CBRR, né, exerce aqui no Brasil, se organizaram e a essa altura, Austrália, África do Sul, Estados Unidos já tinham já tinham iniciativas locais, né, cada um se organizando. O escândalo da Briex é o gatilho, né, funciona como gatilho até para a própria organização no Canadá, vem a ENI 43101, e aí durante os 5 anos, de 97 até 2002, né, o tempo dessa organização, teve o Acordo de Denver em 97, em 2002 se forma o CRISCO. E aí que, né, eu trouxe esse cenário, por quê? Porque quando a gente fala, né, dessas entidades, e aqui representando, né, com muito orgulho, com muito prazer, representando a CBRR, a nossa indústria, a indústria da mineração, é uma indústria de natureza internacional, né, os players são internacionais, de maturação lenta e de alto risco. Então, essa confiança dos investidores, né, e de outros agentes interessados na sustentabilidade das empresas que operam nesse setor é fundamental. Então, esse é um contexto que a gente está vendo de autorregulação. E esse contexto, a organização dessas entidades embaixo desse comitê, né, que é o CRISCO, que é um comitê internacional que congrega todas as entidades regulatórias dos diversos países ou regiões
que regulamentam, né, e orientam esse contexto da declaração, é um contexto de autorregulação, que é baseado principalmente em 3 princípios, né, o princípio da competência, o princípio da transparência e o princípio da materialidade. Tenho certeza que meus colegas também vão falar, devem abordar esse tema, então, bem breve, esse tripé, né, que sustenta todo esse contexto, todo esse momento, todo esse arcabouço, requer que as declarações de recursos e reservas, que elas sejam realizadas por profissionais competentes, a gente vai falar mais sobre isso, né, esse tema vai ser abordado, e qualificados, que haja transparência naquilo que está sendo declarado, no sentido de que seja acessível, né, às pessoas compreender os dados subjacentes e as informações subjacentes às declarações, e que tudo aquilo que é importante, que é relevante, né, o princípio da materialidade, que isso seja posto claramente. Então, nesse sentido, em 2015, né, não foi a primeira iniciativa, depois de várias iniciativas, o Brasil, graças à aliança de 3 entidades importantes aqui no nosso cenário brasileiro, que é a BPM, Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa Mineral, a ADIMB, Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, e o IBRAM, que é o grande patrocinador, grande responsável por esse evento que a gente está aqui hoje, o Instituto Brasileiro de Mineração. Então, a partir da formação da aliança formada entre essas 3 entidades, nasce a CBRR com o mesmo objetivo, né, ser o representante no Brasil, trazer para o Brasil a promoção das melhores práticas, uma linguagem comum, acessível, né, onde profissionais não especialistas consigam compreender o que está sendo declarado. Então, é a questão da transparência, né, a execução do princípio da transparência, a padronização, a partir do momento que a gente padroniza definições e conceitos, isso facilita com que a gente possa comparar diferentes propriedades minerais, seja com o objetivo de ser uma referência clara para valoração, ou uma comparação, às vezes, até internamente, algumas empresas, a priorização de um projeto em detrimento de outro no primeiro momento. Também a questão da responsabilização, né? Ter profissionais que tenham esse compromisso com um código de ética, com uma entidade que tenha um código de ética, e medidas que, de alguma maneira, controlem a execução profissional. Então, esse momento, como a Márcia citou, né, voltando aí no 2015, é o momento em que o Brasil, né, consegue, né, fazer parte desse cenário de regulação internacional. Então, a gente deixa de ser, né, um país que apenas observa o que está sendo discutido por outros, né, e passa a sentar à mesa junto com outros países e trocar experiências, né, e também influenciar, né, os caminhos dessa evolução de conceitos que vem sempre acontecendo. Então, o guia, que talvez seja a expressão mais concreta, né, além, claro, do próprio registro dos profissionais, mas o guia brasileiro para a declaração de recursos e reservas, ele é a nossa grande referência, né? Ter na nossa língua, né, traduzido com as nossas expressões, adaptados a nosso contexto, os conceitos, as definições que embasam esses conceitos e as orientações para que a gente possa interpretar esses conceitos e essas definições. E com isso, né, a partir do momento que a gente passa a fazer parte desse grande guarda-chuva, dessa grande família Crisco, né, e passa a ter em português fomentado e
e acompanhando as evoluções, né, sendo fomentado por profissionais brasileiros e acompanhando as evoluções da referência internacional, que é o International Reporting Template, ou seja, o guia dos guias, né, o guia que orienta todos os guias dos outros países. Então, a gente consegue contribuir, né, não só para difundir as boas práticas internacionais de declaração, tanto de resultado de exploração, potencial exploratório, de recursos de reservas, mas também a fazer parte dessa evolução. Então, eu acho que esse é o grande papel, assim, em linhas bem rápidas, né, o grande papel da CBRR nesse contexto todo, e o guia está aí, né, o nosso guia é a referência, tanto para os profissionais registrados, mas para todo o contexto, de maneira geral. Então, assim, o que eu queria trazer aqui para o nosso debate é a colaboração, o papel da CBRR no contexto nacional como o representante brasileiro no CRISCO, né, que é o grande conselho de reporte internacional. Então, a princípio, a minha fala era sobre isso. Eu espero que a gente, no momento da discussão, do debate, tenha mais oportunidade. Obrigada pelo espaço. Obrigado, Celeste. Bacana aí a perspectiva, bem lembrado sempre. Eu acho que a BRIEX é um negócio que tem sempre que ser lembrado por todas as consequências que ela gerou. Mas se tem algo de interessante, de positivo nisso tudo, é que depois da BRIEX veio a regulação, veio, né, uma série de normativas aí. Acabamos aqui, né, falando do Guia Brasileiro para Declaração de Recursos e Reserva, do Sistema Brasileiro de Recursos e Reserva. Isso é bem positivo. Vou me segurar aqui para não fazer pergunta nenhuma agora, não. E vamos passar a palavra para o Carlos, para o Cordeiro. Agora, Cordeiro, a palavra é sua. Bom dia a todos, né? Quero cumprimentar aí os Porfírio, Celeste, e você, Marcos, e toda a equipe do IBRAM. Eu gostaria de complementar a fala da Celeste, né? Aí qual foi, a Celeste apresentou o papel da CBRR, né? E eu vou falar sobre o papel da ANM na implantação do Sistema Brasileiro de Recursos e Reserva. Certo? O decreto 9406 de 2018, né, prevê que a ANM irá regular, certo, o Sistema Brasileiro de Recursos e Reserva. Né? Isso é importante porque não adianta só a CBRR lançar, tem as suas regras, os seus códigos, né, como uma associação. É preciso o governo se envolver nisso também, porque nós como agência reguladora, certo, a gente precisa de assumir este Sistema Brasileiro de Recursos e Reserva, né? E é o que foi feito desde 2018, com a criação do Decreto 9406. Então, isso aí facilitou, certo? Ele não é que facilitou, ele vai consolidar, certo? Este sistema, certo? Então, esse processo começou ainda lá em 2018, né, com uma consulta pública em dezembro de 2018, né? Depois ele veio evoluindo na elaboração da minuta, né, análise de impacto regulatório, certo? Novas minutas, vários documentos, tomada de subsídio, tomada de resposta, e atualmente esta resolução ela está sendo concluída, sendo analisada e concluída na nossa Procuradoria, certo? E a gente prevê o lançamento já, a publicação, certo? Dessa resolução, agora no início de julho, certo? Estamos prontos já para implantar definitivamente, né? Depois aí de praticamente 2 anos, né, de elaboração, que, infelizmente, né, no Brasil, nós temos toda essa burocracia, todo esse
esse trâmite legal para que a gente possa fazer uma resolução. Tem que ter várias consultas públicas que aconteceram, tudo mais, né? Mas, enfim, ela vai sair agora no começo de julho. Né? Essa notícia que eu quero dar para vocês, né? E que já está praticamente consolidado isso. Né? O outro ponto que eu gostaria de pôr aqui em discussão nesse debate nosso hoje aqui, certo? Seria, certo? Não simplesmente só a implantação do sistema, certo? Que na realidade a ANM poderia, por exemplo, ficar simplesmente na parte de mudança de nomenclatura, certo? De o que é recurso e a definição do que é recurso e reserva, certo? Mas não, a gente foi um pouco mais além, porque a gente quer divulgar, certo? E mostrar a importância de uma certificação, certo? Eu acho que o nosso papel daqui para frente, agora que já vai ser publicado essa resolução, vai ser um papel da CBRR, do IBRAM, da ANM, do Ministério das Minas e Energia, certo? É convencer o setor de mineral, certo? Da importância de uma certificação, certo? Porque, o que acontece hoje, né? Os nossos relatórios de pesquisa, os nossos PAE, certo? A ANM faz uma análise disso tudo aí do ponto de vista de legislação, principalmente. O foco principal é a legislação. Não é que a gente não olhe a qualidade, olha sim a qualidade, mas não no nível que a gente precisaria, certo? De análise de qualidade, né? Eu encaro uma certificação, por exemplo, como um selo de qualidade, certo? Eu acho que no momento que um relatório ele é certificado, né, ele está recebendo ali uma espécie de selo de qualidade, como tem uma ISO 9000, 14000 e tudo mais, né? Então, isso aí é muito importante para o setor, né, porque vai abrir muita perspectiva de mercado no momento que o setor adotar isso, certo? E não só o setor teria de adotar isso, né? Mas os agentes financeiros também, eles teriam de se preocupar com isso, porque hoje, o que acontece, né? O agente financeiro acha que um relatório de pesquisa aprovado, né, é suficiente ali como uma garantia de um financiamento, né? E a gente sabe que não, certo? Um simples relatório de pesquisa, ele não tem ele não foi auditado, o risco que existe ainda é muito grande, certo? Não foi feita uma análise de risco. E uma certificação, ele vai eliminar em parte, os riscos, certo? Inerentes a uma pesquisa mineral, certo? Porque ele vai mostrar com clareza, né, essa certificação, né, onde estão os pontos fortes, pontos fracos daquele relatório, né? Então, isso aí, os agentes financeiros também precisam, certo, de assumir isso aqui para que esse processo dá certo. Porque não adianta simplesmente mudar a nomenclatura, certo? Para a gente estar alinhado com os padrões internacionais. Eu acho que a gente tem de muito além, certo, do que uma simples nomenclatura. A gente tem de se aprofundar nessa parte de certificação, certo? Eu acho que isso é o nosso papel daqui para frente, né? Olha bem, nós demoramos aí 2 anos para criar uma resolução para implantar isso de modo oficial, certo? O governo assumindo esse papel também, certo? Então, eu acho que o próximo passo agora do setor assumir uma certificação, ele vai ser um passo longo também, certo? Porque isso implica numa mudança de cultura, certo? Uma cultura do setor, certo? E uma cultura dos agentes financeiros, uma cultura, enfim, de todos, né? Então, eu acho que isso vai ser
um ponto aqui que a gente deve se esforçar bastante, né, para que a gente possa realmente ter êxito, né, e tirar frutos positivos deste sistema de recursos e reservas, né? Então, era isso que eu queria colocar, meus senhores e senhoras, e a gente volta aqui a discutir mais em detalhe o que a gente poderia estar fazendo. Muito obrigado. Ô, Cordeiro, obrigado aí pelas palavras. Sem dúvida, você até antecipou, né, aquela pergunta que você já deve estar cansado de ouvir, né, quando sai a resolução do recurso e reservas da ANM, né? Essa já é uma perguntinha fácil para você, imagino, mas, enfim, você já antecipou, fico aqui na torcida, acho que todos nós, né, pelo impacto que isso vai trazer tanto na parte de serviços, né, prestadores de serviços, consultorias especializadas, internamente as empresas, né, como organizações, eu tenho certeza, esse é um assunto que eu queria conversar um pouco depois, mas antes de qualquer pergunta, eu vou passar a palavra para o Porfírio, que vai nos fazer uma pequena apresentação aí, e depois nós começamos aqui com o nosso bate-papo e algumas perguntas aí. Porfírio, por favor, a palavra é sua. Obrigado, Marcos. Tá? Em primeiro lugar, bom dia a todos, aos colegas aí da mineração, os profissionais todos envolvidos com essa importante área da indústria nacional. Tá? Agradecer também ao IBRAM a honra de estar aqui compartilhando esse espaço com o Marcos, com a Celeste, com o professor Carlos, né, de longa data batalhando nesse mercado. Para acompanhar a minha fala, eu vou só pedir um espaçozinho para eu compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência de projeto, tá? Que eu vou falar um pouquinho sobre a qualificação, o profissional qualificado no Brasil. Infelizmente, eu perdi aqui a minha tela, estava aqui agora e já sumiu. Bom, não importa. O que eu gostaria de falar um pouquinho sobre... Opa, perdi aqui a tela aqui, para ir com o cliente. Desculpa aí minha falha. Aqui. Bom, vou falar um pouquinho sobre o PQR, Profissional Qualificado Registrado dentro do mercado de certificação, dentro do processo de certificação. É uma fala breve. Tá? Um pouquinho só sobre a qualificação da GE21 como empresa de consultoria. Tá? Nós temos algumas empresas de consultoria no Brasil. E a GE21 é uma empresa que ela herdou a parte dos conceitos de qualificação de uma empresa australiana, que chamava Cicote, tá? Quando a Cobre saiu do Brasil, nós herdamos isso. Nós tivemos a honra de ser os três, Bernardo, eu próprio e o Mário Conrado, levados à posição de pessoas qualificadas ou de competente persons pela cota, e a gente vem disseminando essa qualificação, testemunhando com essas agências internacionais de profissionais para novos pessoas qualificadas. Tá? Hoje nós somos mais de 10 pessoas qualificadas ou competentes persons dentro da empresa, e nós estamos promovendo um pouquinho mais dessa experiência. Tá? Nós fomos fundados em 2015, já somos mais de 60, 70 profissionais na empresa, tá? E desde 2015, nesses 6 anos, nós já produzimos mais de documentos, seja para a Bolsa, seja para bancos, seja para instituições financeiras de financiamento, documentos que houve, de alguma forma, uma certificação, tá? Desde aproximadamente 75% ligados ao mercado canadense, na forma do 4301, tá? Que seja para uso interno, para uso de busca de parceiros, no MET aqui no Brasil, tá? Financiamento ou venda de ativos. Ou seja, o documento não é só para atender a uma bolsa, a certificação ou uma qualificação. É para dar uma segurança mais jurídica e financeira aos investidores, tá? Ao próprio dono, aos parceiros de uma empresa. Tá?
Os maiores clientes foram as empresas júnior canadenses, que elas têm atuando fortemente no Brasil, tá? E as australianas também têm visto com bons olhos. Tá? Nós falamos aqui sobre os códigos, né? Principalmente o CRISPR, que é o pai de todos, tá? Mas os grandes países ligados à mineração, Canadá, Austrália, o Chile, né? A Codelco está aí bem representada pelo Marcos, a África do Sul, todos têm seus códigos. Tá? E eles divergem um pouco entre eles, mas todos eles são baseados no que a GLS já levantou, nos 3 princípios de competência, transparência e materialidade. A Celeste já falou um pouquinho mais sobre cada um desses códigos, eu quero me debruçar um pouquinho sobre o que seria, então, indo um pouquinho mais além da transparência, materialidade e competência, sobre o que significa uma certificação de reserva. Elas são baseadas em outros três pilares, além daqueles já citados. A da pessoa qualificada, do competente peço, do profissional qualificado registrado, da pessoa competente qualificada, vários nomes que existem, mas todos têm sido mais ou menos a mesma coisa. Dos códigos e manuais de melhores práticas. É isso que nós estamos falando dos nossos guias, que a Celeste falou do Código Brasileiro de Mineração, do Tico chileno, do ENI 43101, do JOC, do SANREC, etc. E do próprio relatório técnico. Tá? Eu queria só lembrar também que os guias não são manuais de melhores práticas. Nós temos que separar os códigos dos manuais de melhores práticas. É importante quem tiver a oportunidade de ir o que é mais completo, na minha opinião, mas existem os outros também, na página do CIM, né, do Canadian Institute of Mine Metallurgy, você tem lá as melhores práticas para exploração, melhores práticas para declaração de recursos, melhores práticas de declaração de reservas e as melhores práticas de processamento mineral. Tá? Importante lembrar que o código não garante totalmente a qualidade, garante a independência. Tá? Então, vou falar um pouquinho sobre qual é o papel da pessoa qualificada. Tá? O QP é um guardião. Tá? Existe uma palavrinha, quando a gente coloca as três bases dos códigos, que seria a competência, a transparência e a materialidade, tem uma quarta palavrinha, que é a independência. O competente peço, ele tem que ser independente, ele garantir a independência, ele está fazendo o relatório não para o cliente. Eu, como um consultor, eu sou contratado pela Codelco, por exemplo, para certificar um recurso de cobre. Mas, na realidade, eu não estou fazendo o relatório, não é para a Codelco, eu faço o relatório para quem for ler o relatório ou a declaração de recurso da Codelco, para que ela se sinta confortável e dentro de uma padronização, que aquilo que os códigos ofereçam, ela possa comparar as diferentes ativos com a qual ela pode investir, ou pode participar, ou que ela vai entender, inclusive, no caso da ANM, aquilo que o interesse maior da nação e saber se está sendo bem trabalhado ou não aquele recurso. Tá? O que os relatórios, o que eles buscam, né? Os relatórios, a Salete já falou um pouco, tá? Os relatórios são emitidos por proprietário de ativos minerais. E eles são divididos, basicamente, em resultado de exploração, tá? Em que você vai fazer uma opinião geológica, você vai declarar o potencial exploratório, tá? Ainda não é um recurso, você pode declarar um recurso mineral, ou você pode declarar reserva mineral. Importante a separação do que é recurso, do que é potencial exploratório, do que é reserva mineral. Cada um está dentro do relatório, por isso é importante dentro lá do Table 1, seria do JOC ou do CRISPR, a separação dos três questionários, daquela tabelinha, ou mesmo a instrução do Form 1, que é do relatório do CIM, a separação entre as partes do que seria o resultado de exploração, o que é um resultado de recurso mineral, o resultado de uma reserva mineral. Tá? Essa informação, o relatório, tá? Que é um pedaço de papel, é um conjunto de papel, um conjunto de informações, elas vão dar a base para que o leitor, tá, se sinta mais confortável com relação ao valor do ativo com que ele está tratando. Tá? Muitas vezes, uma correlação direta entre o valor de mercado e o recurso de reserva. O que a gente, muitas vezes, conversando com o cliente,
a gente tem que discutir sobre o que a gente está escrevendo, daquilo se a gente nos dá conforto como pessoa qualificada, se nos dá conforto de eu escrever, porque a gente sabe que aquilo está influenciando uma decisão de investimento de uma pessoa fora daquele, o stakeholder, fora daquele ciclo que está discutindo sobre um relatório. É muito importante quando a gente vai trabalhar sobre a taxa de interno de retorno de um determinado empreendimento, em que a gente coloque, por isso é importante, nos relatórios, está bem colocado, bem chamando a atenção sempre, porque aquilo são os statements, são as declarações sobre a qualidade da informação e sobre os cuidados que tem que se ter sobre aquela informação que está colocada. Se nós estamos falando do ativo em desenvolvimento, se é um ativo já maduro, se é um ativo que já está no final da vida. Tá? O relatório ele tem que capacitar o investidor ou seus consultores, que às vezes o investidor é uma pessoa de mercado, ele não entende nada de mineração, isso é o que o Carlos estava falando, mas os seus consultores, que ele vai trabalhar com seus geólogos, seus engenheiros, eles vão fazer um julgamento fundamental e equilibrado e poder comparar uma balança de relatórios que tem sobre a mesma padronização, se os ativos são parecidos ou não, quais são os melhores ativos que ele está trabalhando. Tá? Pois bem, com relação à pessoa qualificada. Tá? Hoje a CBRR, ela se registra, tá, um profissional qualificado, tá, como um profissional, todos os códigos vão falar mais ou menos a mesma coisa, tá, e ela pede que seja um profissional, e isso que a gente está incentivando cada vez mais, que ela tenha um profissional registrado na CBRR com, no mínimo, 10 anos de experiência profissional e, no mínimo, 5 anos de experiência relevante no estilo de mineralização. Isso é um pouquinho diferente, tá, como eu vou mostrar, parecido com o código chileno, sobre a experiência e a competência. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso na frente, que é o pilar, então, da pessoa qualificada. A importante, que eu vou mostrar aqui agora, é que o profissional qualificado ele tem que estar ligado a uma associação profissional. É o caso da CBRR no Brasil e é o caso das outras associações profissionais que existem espalhadas pelo mundo. Na Austrália, nós temos a AUSMIN, muita gente conhece, a AIG, eu participo, tá? Nós temos do Canadá, para cada jurisdição, uma associação profissional. Nós temos a Escola de Engenheiro de Minas do Chile, que também qualifica para pessoas qualificadas. Nós temos associações lá da África do Sul. E quando existem essas associações, um estrangeiro, tá? Aqui no Brasil nós temos as organizações de profissionais que são registradas fora do país que podem ser aceitas no Brasil. Eu, como pessoa qualificada por uma empresa australiana, por uma associação australiana, eu posso assinar no Brasil porque ela é reconhecida. Tá? E hoje o Brasil está se qualificando para também ser reconhecido dentro daquilo que são os ROPOS, né, que é o Registered Overseas Professional Association, da Austrália ou do Canadá, para que a gente também possa, o nosso profissional qualificado, assinar relatórios para o CIM e para o JORC. Tá? O JORC também tem mais ou menos a mesma qualificação, assim como o 43101, em que pede, no mínimo, a relevante experiência de 5 anos. Importante isso, ela não chama atenção sobre a graduação de 10 anos, como é pedido no PQR e como é pedido no Código chileno. E, simplesmente, a experiência relevante. Essa experiência relevante, tá, ela é certificada pelos pares. É importante colocar que são os outros profissionais, daqueles que já participam de uma associação profissional, que aceitam ou não aquela declaração da experiência relevante no tipo de mineralização, no tipo de depósito ou no tipo de commodities sobre aquilo que está sendo trabalhado. O profissional qualificado para trabalhar com uma mina subterrânea é diferente de um profissional qualificado daquele que tem experiência com minas de céu aberto. A experiência tem que ser relevante, isso é muito importante, é certificado pela própria declaração e pelo testemunho daqueles que são os sponsors, aqueles que os patrocinam naquela chamada. Tá? O Código chileno também é parecido com o Código brasileiro, 10 anos de graduação e 5 anos de experiência. Tá? E o CRISCO, que é o pai de todos, também pede, então, 5 anos de experiência relevante, também de estilo de mineração, e ligado, então, a uma associação profissional registrada e internacionalmente aceita. Tá? Então, nós temos a ideia de
do profissional qualificado ser a mesma pessoa, a mesma experiência, a mesma qualificação para qualquer tipo de relatório que vai ser colocado no mercado. Tá? Pois bem, o que é o trabalho do PQR? Estou pegando aqui um pouquinho do Harry Park, não sei se vocês já ouviram falar dessa figura super importante. Harry Park é um profissional americano, trabalhou muito tempo na América, uma empresa de consultoria, e ele foi consultor do CRISP, foi consultor do CIAM 4301, tá? Infelizmente, ele faleceu há pouco mais de 1 ano, 2 anos, tá? Mas foi uma figura importante nesse tipo de qualificação. E o que ele reconhecia, o que ele recomendava ao pessoal que vai certificar o recurso. Ele tem que ter sempre bom senso. É o bom senso em primeiro lugar. Tá? Então, quando se fala de estilo de mineração, pelo menos que para fazer o relatório de exploração, que seja um geólogo. Tá? Para recurso, quem vai fazer o recurso, para fazer a certificação, que seja um geólogo de recurso, aquele que já tem uma formação em modelamento geológico, com as bases do modelamento geológico, e da parte de geoestatística. Eu sou engenheiro de Minas, graduado em geoestatística, eu me sinto capaz, porque me tenho esse direito, mas eu costumo falar que eu estou sempre andando com um geólogo na minha esquerda ou na minha direita, falando uma coisa ou outra. Dois geólogos não se entendem muito, a gente tem que ouvir a opinião sempre bastante deles. Tá? E, finalmente, para reservas, que seja engenheiro de Minas. Nada impede que um geólogo que tem experiência, que tenha feito alguns cursos, possa vir a determinar reserva. Mas, principalmente, no bom senso, em casos gerais, que para recursos seja um geólogo, para opinião geológica seja um geólogo, e para reserva seja engenheiro de Minas. Tá? De modo geral, os profissionais que vão trabalhar como pessoas qualificadas, como competentes peças, têm que estar satisfeitas, elas têm que estar confortáveis que vão assinar sobre aquele determinado depósito. Me chamo para falar sobre um depósito de níquel. Eu preciso saber se esse níquel, como commodity, ele tem a sua origem ligada a depósitos sulfetados, tá? Ou se são filonianos, ou se vão ser depósitos saproníticos. Esse tipo de depósito é importante, não é só pela commodity. É importante que o qualified person tenha, ou competente person, a pessoa qualificada, se sinta confortável de opinar sobre aquele material, sobre aquele depósito, sobre aquele tipo de mineralização, sobre aquela commodity. Tá? Filho, nós estamos aqui um pouco já apertados com o tempo. Tá, eu vou terminar rapidinho aqui. Tá? Vou falar um pouquinho aqui, tá? Dos outros, essa apresentação vou deixar um pouquinho, quem quiser ver um pouquinho mais pela frente, tá? E simplesmente chamar quais são as qualificações importantes. Eu estou falando sobre Craig-Walde aqui, que tem tirado sobre ele, que são os 3 S, que é a última transparência, tá? Que um qualified person precisa ter. É a ética, a educação e a experiência, tá? É isso que vai formar uma experiência técnica. E, principalmente, a experiência, são os 10 anos, mas a expertise, o conhecimento dos códigos e, principalmente, dos manuais de melhores práticas. Desculpa aí se eu passei um pouquinho do tempo, mas a gente vai ter uma oportunidade de falar um pouquinho mais daqui a pouco no nosso debate. Tá? Muito obrigado a todos aí. Por nada, professor. Obrigado você aí pela apresentação. Vamos dar sequência aqui, temos algumas perguntas. Essencialmente, assim, eu acho que, revertendo a ordem, o sistema brasileiro de recursos e reserva, a gente, assim, existe essa consciência de que você ter o sistema implementado, ele vai desembocar e vai ter consequências, por exemplo, no título minerário como garantia, né? Nós estamos falando de reservas ou recursos elaborados segundo o mesmo método, né, atendendo aos critérios de transparência e materialidade. Enfim, há todo o conjunto de premissas aí que os vários códigos preconizam. Mas uma pergunta que é sempre algo que de vez em quando colegas colocam para a gente como anda a questão da reciprocidade, né, Celeste? Assim, pensando a relação de CBRR com outras entidades, que até o assunto aí, a parte final da apresentação do Porfírio, né? Como é que nós vamos nos relacionar com outras entidades? Porque isso tem consequências também na atuação profissional
nossa, brasileiros atuando tanto no Brasil como no exterior, como a atuação de outros colegas, enfim, de outros países aqui. Essa seria uma pergunta. Uma segunda pergunta, queria ouvir uma opinião do Porfírio, que está há muitos anos na área de consultoria também, né? Você acha que, Porfírio, que mudou? O que mudou a partir da Constituição da CBRR, a partir de toda a discussão que nós temos tido sobre o sistema brasileiro de recursos e reservas? Como é que você vê essa transição? E Cordeiro, poxa, acabou que, como essa excelente notícia, né, de para julho nós vamos ter a resolução de recursos e reservas, é uma coisa que a gente fica muito curioso como é que ela vai se relacionar exatamente dentro da perspectiva de usar essa resolução para mercados de capitais, né? Você acha que ela já vem como um pacote completo? No fundo, o que eu quero dizer ela já vem contemplando todas essas interfaces, ou ela está bastante focada exclusivamente no tema de recurso e reserva, porque é um assunto que conversa com recurso e reserva, não tem como não conversar. Você podia explicar um pouquinho mais algum aspecto da resolução, se for possível, Cordeiro, claro. Não, né? Nós temos aqui algumas perguntas. Vamos começar com essas e eu vou passar em seguida algumas perguntas do público, ok? Quem se achar puder começar, ótimo. Talvez Celeste. Eu vou começar na ordem que você colocou as perguntas. Então, com relação a reciprocidade, o evento mais significativo que a gente teve nos últimos, mais recentes, foi a diretriz da SEC, né, da Bolsa de Nova York, de solicitar que de agora em diante os relatórios sejam assinados por profissionais que tenham vínculo com alguma entidade. Não estabelece qual entidade, né? E nesse caso a CBRR, como uma das muitas entidades de regulação e de registro desses profissionais, está habilitada a assinar as declarações que são apresentadas à Bolsa de Nova York. Com relação à reciprocidade com outras entidades de outros países, varia um pouco de acordo com a regra de cada entidade para estabelecer essa reciprocidade. Uma das que é muito comentada, é muito falado, é com o CIM, né, lá no Canadá. E aí, uma das exigências do CIM é que a entidade que registra os profissionais possa demonstrar a aplicação das medidas, das sanções em caso de descumprimento, né, do Código de Ética e de Conduta Profissional. Bem, a CBRR, como você comentou, a gente está chegando próximo aí dos 100 membros, né? Então, a gente ainda não teve, felizmente, eu espero que a gente continue não tendo, nenhum evento em que a gente possa demonstrar que a CBRR, de fato, aplica as medidas punitivas, né, que podem ir desde uma advertência até mesmo a expulsão da entidade. Então, isso varia um pouco, essa reciprocidade varia um pouco de uma entidade para outra. Então, o que eu queria destacar aqui é que no caso da Bolsa de Nova York, né, através da SEC, o profissional qualificado, registrado na CBRR já é reconhecido, né, já está apto a assinar uma declaração que seja apresentado naquela entidade. Agora, isso varia muito de uma instituição para outra, de um mercado para outro. Obrigado, Celeste. Ótimo. Aí eu queria aproveitar, Marcos, assim, né, no tempo aqui, para a gente poder deixar o debate, não seria possível falar tanto quanto eu gostaria do guia brasileiro. Então, eu queria deixar o convite aqui para que as pessoas acessem o site, né, quem não conheceu ainda, acessem o site da CBRR, que lá vai ter muito mais informação, que vai complementar muito o que a gente está falando. Então, é CBRR, www.cbrr.org.br, tá ok? Obrigada, Marco. Nada, Celeste. Aproveitando aqui, a Glaucia pergunta
quando vai ser publicado o novo guia, né? E uma pergunta que surgiu para o Cordeiro, desculpa eu estar colocando assim, mas eu estou preocupado com o tempo. O Giancarlo Silva, da IGNE-BR, pergunta, em se tratando de minerações de pequeno e médio porte, né, menor complexidade, areias, argilas, se existe a previsão de modelos específicos de certificação, né? Na verdade, eu entendo que isso vai por outro caminho, né? Houve uma resolução publicada, não me lembro agora o ponto, mas eu entendo que isso vai por outro caminho. E permanece a pergunta do Porfírio também, o que ele acha, se isso está gerando alguma mudança no setor de consultoria ou serviço, qual é a perspectiva, né, para frente? Bom, deixa eu aproveitar meu espaço aqui, vou ser breve, dar espaço. Primeiro, queria lembrar que, aproveitando um pouquinho que a Celeste voltou lá no tempo, lembrar que o Brasil, nós já conversamos sobre isso desde a década de 90. Eu queria lembrar da iniciativa da turma que liderada na época pelo Jorge Valente, professor Jorge Valente, pelo Grossi, tá? Quando nós lançamos lá a APROMIN, Associação dos Profissionais de Mineração, lá em 90. Havia profissionais de várias entidades, o Grossi estava lá, o Paulo Amorim, tá? Ronald Flash. A gente tem... Eu participei, falar um pouquinho sobre já a pessoa qualificada. E a gente perdeu esse espaço, né? Então, o Brasil há muito tempo vem conversando sobre isso, e, infelizmente, agora, felizmente, nós já temos essa pessoa qualificada. Com relação à reciprocidade, é importante que eu vou falar, porque hoje eu não tive tempo de botar ali na minha apresentação, de falar, mas um relatório pode ser liderado por uma pessoa qualificada, utilizando uma série de outros profissionais que vão se responsabilizar conjuntamente na relatório. E a gente já tem tido experiência, e vejo de outras empresas, de outros colegas, e já podemos ter uma liberdade de colocar e fazer o conceito form dentro da regra australiana ou canadense, colocando o profissional da CBRR, e até hoje a gente não teve nenhuma discussão sobre isso. Então, é uma forma da gente colocar o nosso profissional à altura dos profissionais internacionais, assinando os relatórios com a gente. A gente continua ainda como team leader, colocando lá a nossa participação. Agora, eu fico muito contente de saber que nós estamos indo para frente. Como eu estava falando, hoje, nossos principais clientes são os clientes internacionais, ainda pedem relatórios de formatos internacionais. Mas, assim, com essa liberação da agência, eu acredito que a pequenos mineradores, eu queria lembrar o pequeno minerador que certificação não é custo. Tá? O que é custo é não ser certificado e não ser qualificado, porque ele vai diminuir o valor do empreendimento dele. Tá? Isso é importante ser lembrado. Tá? Agora, Cordeiro, por favor, seu tempo aí, que eu já sou um pouquinho falador mesmo. Tá? Mais uma vez, eu ressalto a importância, né, da certificação. Eu acho que simplesmente aprovar uma resolução de classificação de que é recurso e reserva não é suficiente. Eu acho que a certificação é o próximo passo, né, para que a gente possa se aprofundar. Nós chegamos a pensar, no início, né, quando a gente estava criando a minuta lá dessa resolução, foi um pensamento, né, que todo relatório de pesquisa viesse acompanhado de uma certificação, de impor isso aí, certo? Mas, realmente, o nosso setor é muito diversificado, certo? Você tem grandes, médios e pequenos mineradores, certo? Não tem como fazer isso para todos, certo? Talvez pudesse ser feito isso por os metálicos, certo? Ou as grandes minerações não metálicas também, tipo fosfato, carvão, coisa desse tipo, potássio, né? Coisa desse tipo pudesse exigir uma certificação. Mas nós deixamos isso como opcional, certo? Mas, apesar de deixar como opcional, lá na resolução está especificado o que é um competente PES, o que são essas declarações, certo? A importância disso, né? Para que a gente possa dar prosseguimento nisso, né? A ANM está estudando
uma forma, né, de, sem inferir, obviamente, a legislação, né, de todo aquele relatório de pesquisa que vier acompanhar de uma certificação, né, que seja facilitado a sua... Não é bem facilitado, mas que seja acelerado, né, a aprovação desse relatório. Certo? Porque se ele já tem um selo de qualidade, se ele já está certificado, certo? Não faz sentido a gente passar por todo aquele processo, aquele ritual para aprovação de um relatório, certo? Porque ele já veio, na realidade, ele já veio analisado, né? Que eu acho que uma certificação ele mostra que ele foi auditado, certo? Ele já está auditado, está analisado, certo? Então, eu acho que isso aí se a gente conseguir implantar isso aqui, se a legislação nos deixar fazer isso, né, eu acho que vai ser um grande passo para o incentivo da certificação, certo? Eu acho que isso aqui que a gente tem de... É necessário convencer o setor mineral, né, que uma certificação vai valorizar seu relatório, certo? Uma certificação vai dar credibilidade, certo? No caso de uma comercialização do seu direito minerário, se ele tiver uma certificação, com toda a certeza, certo, que ele vai em frente, certo? Ele vai ser muito mais fácil de ser negociado, comercializado, certo, o seu direito minerário, se ele vier acompanhado de uma certificação. Então, eu insisto muito nessa parte de certificação, certo? Não é nem porque eu estou aqui defendendo os consultores, né? Viu, Porfírio? Eu não estou aqui para defender os consultores. Eu acho que é uma forma de melhorar a qualidade dos nossos relatórios de pesquisa, que hoje a gente é muito focado muito mais na legislação do que na qualidade, né? Então, um relatório aprovado de pesquisa não significa que a qualidade está aprovada, certo? Eu acho que simplesmente foi assim, olha, do ponto de vista legal está tudo ok, certo? Está aprovado, certo? Mas se ele vier com uma certificação, a gente está dando, você está entendendo, um passo mais adiante, né? Que é essa parte aí de valorização, de uma quase um atestado de qualidade. Como o Porfírio falou, né, uma certificação não garante 100% da qualidade, mas pelo menos garante, né, certas boas práticas, né? Como foi demonstrado aí brilhantemente pelo nosso colega Porfírio, né? Então, era isso aí. Eu acho que a gente tem de, agora, daqui para frente, focar nessa parte de certificação, que eu acho que isso é muito importante para que o sistema de recursos e reserva realmente seja um sucesso. Tá ótimo, Cordeiro, obrigado. Tem algumas outras perguntas, eu tenho certeza que elas vão ser encaminhadas, especificamente tratando aí se vai haver uma etapa de transição, né, para os antigos relatórios de pesquisa, mas como nós estamos aqui já no final do nosso tempo, um último lembrete: 5, 6 e 7 de outubro nós vamos ter a 20ª edição da Exposibran, né, virtual 100%, e vocês podem pegar mais informações aqui durante o evento. Queria mais uma vez agradecer ao IBRAM, a pessoa de todos os envolvidos com a organização, agradecer a Celeste, ao Cordeiro e ao Porfírio pelo bate-papo. Acho que é um assunto que cada vez mais está despertando o interesse de todos aí no nosso setor, e desejar a todos um excelente evento, né? Fiquem atentos, tem diversas palestras muito interessantes aqui na Mineração, e muito obrigado a todos aí pela assistência, pela presença.